Mais um domingo na presença do Senhor. Estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir a Rose para estar orando nesse momento, início do culto. Em nome de Jesus, vamos estar colocando nossas vidas diante do Senhor e o estudo bíblico de hoje. Amém? Pedir, Senhor, que o Senhor direcione esse estudo de hoje e que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, crescimento, amadurecimento. Amém, Jesus. E que nós possamos, Senhor, cada dia mais nos voltar a obedecer a Ti e a cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Usa o pastor, Senhor, com sabedoria, usa ele com discernimento e que ele consiga, Senhor, pela Tua graça, nos ensinar a Tua palavra. É essa oração que eu te faço nesta manhã. Amém. Senhor Deus, colocamos o louvor nas Tuas mãos, vamos adorar ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus, amém? Vamos adorar a Deus. Minha alma anseia Teus braços, meus olhos desejam Teus olhos. O que eu mais quero é Te tocar. Espero por Tua presença, de joias eu me adornei. Eu já me vesti pra Te encontrar. Sem Ti eu estou no deserto, sedento por Tua presença. Preciso tanto Te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do Teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do Teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de Ti. Minha alma anseia Teus braços, meus olhos desejam Teus olhos. O que eu mais quero é Te tocar. Espero por Tua presença, de joias eu me adornei. Eu já me vesti pra Te encontrar. Sem Ti eu estou no deserto, sedento por Tua presença. Preciso tanto Te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do Teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do Teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de Ti. Sem Ti eu estou
Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos estar nesse momento, mano, abrindo a palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou pedir aos irmãos que possam ler versículo a versículo, tá? Começando aqui da nossa irmã Rose. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Pode falar, continua. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retinha. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. 5. O microfone. Fala no microfone. Não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentíamos como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a Cirone, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E o último, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém, Jesus. Pode se sentar, amados. Amados, quando eu dei o primeiro culto na congregação de Itaipuaçu, lá no Mato Dentro, numa casa, eu pedi a Deus uma coisa. Eu pedi que, acima de tudo, a igreja que estivesse sendo formada seria a igreja do amor. Que não faltasse o amor na igreja. Não o amor que a gente vê no mundo, mas o amor de Cristo. O amor do próximo e o amor a Deus. Eu sinto isso, né? Não me esqueço disso, porque eu pedi isso a Deus. E eu creio que Deus honra o nosso pedido. E eu creio que Deus quer isso para a igreja.
O amor é fundamental, né? Agora, para isso, lógico, demanda talvez tempo, demanda muitas outras coisas para a gente poder conquistar, chegar a esse ponto. Porque nós temos que, muitas vezes, nos sacrificar, porque o amor de Deus, ele é sacrificial. Inclusive, eu estava meditando quando eu estava estudando para poder ministrar com vocês. Glória a Deus, chegou Catarina. Vamos lá. A mãe não chega não, só a filha, chega a Catarina. Quando você vê as coisas, por exemplo, quando eu tive meditando sobre isso, uma coisa surgiu no meu coração sobre o amor humano. O casamento, por exemplo. O casamento é algo que hoje em dia é o vínculo, na forma da qual a gente vê ali o amor, né? O amor se confraterniza. Mas se a gente vê que amor é esse, que daqui a pouquinho as pessoas estão se separando. Às vezes estão se amando tanto e daqui a pouquinho um fato, uma coisa, uma situação. Aí eu escutei um preletor dizer o seguinte, falando assim, o amor, nenhum amor humano dura para sempre. Mas a morte os separe, né? Que a morte os separe, como diz. Não dura, porque aquele sentimento que nós temos não é o verdadeiro amor. O amor não é sentimento, o amor é ação, é atitude. Uma vez a irmã perguntou para mim, eu falei, o amor não é um sentimento, é uma atitude. Mas nós somos confundidos pelo tempo, pela corrosão e pelo... O que Deus veio trazer para nós é o amor verdadeiro. Então, no casamento, o que acontece, pastor? Se não se amam, então eles vão se separar sempre. Por isso que ele é consagrado no altar do Senhor. Por isso que o primeiro milagre de Deus, essa revelação, não estou falando por ninguém, estou falando que a meditação que eu tive. Por isso que o primeiro milagre foi num casamento. Por isso foi inserido o vinho, que representa o maior sacrifício do mundo, o sangue de Jesus derramado na cruz. Tudo isso forma uma coisa muito importante, que o amor do homem e da sua mulher, se for sentimento, ele acaba. Acaba, amados. Porque um fica mais idoso, outro fica doente, outro fica de uma forma, outro fica de outra. E começa a haver problemas. Aí entra o quê? O amor de Deus, o amor sacrificial. Por isso que quando se casam, mesmo na doença, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, ou seja, em todas as situações, né, que a gente possa passar no casamento, na relação a dois, que não se separem, até a morte os separe. Por isso que é algo muito, muito, muito importante a gente entender isso. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Estou falando, eu senti isso aqui de falar, porque além do amor, além da união dos dois, lógico, existem fatores que unem o casal. Que isso deve ser uma escolha para que não haja julgo desigual. Isso está escrito na Bíblia. Para quê? Porque um sendo, sei lá, uma coisa, outro sendo outra totalmente diferente, vai haver diferenças. Um quer frequentar um lugar, um é jogador de futebol, o outro é, sei lá, jogador de tênis, ou então não é jogador, não é atleta. Então, há coisas que diferenciam, que vão atrapalhar o convívio dos dois. Vai acelerar o processo do desentrosamento dos dois. Aí o amor sacrificial vai ter que ser muito maior para que os dois não venham a se separar. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Tá, Alexandre? Não?
Então, por isso que esse relacionamento que Deus criou lá no princípio, deixar o pai e a sua mãe, né, unir-se ao seu homem, a sua mulher, formará uma nova família. É o plano de Deus para a família. Pastor, casar para sempre. Hoje em dia o casamento é um contrato, hoje em dia é tanta coisa. E é por isso que o inimigo quer destruir a família. Porque isso é uma coisa que Deus faz parte disso. Quando você vem ao casamento, não importa. Pastor, na igreja, por isso que isso eu já vi, né? Várias pregações, né? Inclusive aquele Cláudio Duarte fala muito, brinca muito com isso. Né? Vem orar por ele, ó, vem cá que eu vou orar. Eu quero separar da minha esposa, ora por mim. Eu falo, então tá, vou orar por você. Senhor, mata ele agora. Ué, mas como, que oração é essa, pastor? Não, porque você falou diante de Deus, diante de testemunhas, que viveria com ela até a morte o separar. Então, para separar, então morre você, acabou, e separa. Mas o profundo, o âmago da coisa, ela está justamente no amor de Deus, na consagração de Deus, no vinho que introduziu naquele dia. Eu lembro de um casal, estou contando um testemunho assim para ilustrar o princípio desse estudo do capítulo 13 aqui, porque que ele está sanduichado, vamos dizer assim, como uma salsicha, dentro do capítulo 12 e 14 da igreja de Coríntios. Sanduichado porque são dois, a igreja de Coríntios é uma igreja muito problemática, tinha um farto, vamos dizer assim, cardápio, para você estudar todos os problemas de uma igreja. Paulo aproveitou isso para nós, esse cardápio que tem aqui de muitos problemas, de idolatria, de poder, de querer ser melhor que o outro, de divulgar o problema da igreja para fora, e etc, 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 como também os dons espirituais também eram um problema dentro da igreja de Corinto. Tudo isso aqui converge o quê? No estudo. E uma das coisas fundamentais nesse estudo é que está dentro dos dons aqui, está entremeado este capítulo 13, que é um capítulo que traz a solução, a verdade para uma igreja do Senhor, que é o amor. É o amor sacrificial, o amor de Deus. Amém, queridos? Então eu vou dar um testemunho, que eu falei, por isso que eu quero trazer esse testemunho. Eu tinha um casal, espero que de repente até ele ouçam aí, está gravando. Como é que é o nome dele? Sônia. Ih, agora esqueci o nome dele, mas vou lembrar o nome dele. Vou lembrar, não vou esquecer não. Eu lembro dela, Sônia, e ele, Paulo e Sônia. Nós fizemos um trabalho pela Missão Shekinah lá em Realengo. E essa Sônia estava orando pelo seu marido que tinha se separado há 9 anos. E ela orava e queria a volta dele, não aceitava a separação. E por acaso ele apareceu na porta da igreja nesse dia do evento da Missão Shekinah. E eu fui aquele escolhido para poder orar para esse casal, sem saber de nada. Orei por eles e tal, e aí houve um derramamento, não por eles, orei por ele e por ela, orei por ele. Houve um derramamento do Espírito Santo tão grande ali, uma coisa tão forte que eu senti. Mas não é por causa de mim, não é por causa do casal, é por causa de uma situação que Deus estava na hora, escolheu aquele momento para levar ele ali e acontecer aquilo. Até que eles chegaram e ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu não era pastor, eu era obreiro, eu queria voltar com a minha esposa, mas são 9 anos, e ele me contou a história. Ele falou assim, eu falei assim, ó, eu posso conversar com você. Eu atendo lá na Missão Shekinah, lá em Caraí, Niterói. Aí ele falou assim, eu quero ir lá. Meu irmão, ele vinha quase todo dia, eu tinha que estar lá atendendo ele à noite. Depois do meu trabalho eu saía para atender ele. E ele me contou tudo. Eu não vou aqui contar todas as situações. Só sei que ele saiu de casa por causa de uma outra mulher. E foi um trabalho espírita, um trabalho mesmo
que a mulher era espírita, era muito envolvida com o centro, conseguiu tirar ele do relacionamento, e a Sônia continuava orando por ele. Os filhos dele tinham 9 anos e agora já tinham 18. 9 anos, 9, 18. E aí foi uma coisa assim tão, né? E depois de tudo aquilo, ele resolveu voltar e ela começou a aceitar e começou a ter o relacionamento, voltando aos poucos. E quando aconteceu que ele resolveu fazer um culto na casa dele, convidar as filhas, que as filhas não estavam sabendo de nada, iam sabendo naquela hora ali, iam ter um culto, mas ela não sabia que culto era o culto justamente para ver se elas aceitavam o retorno. Nisso ele queimou todas as roupas para poder sair daquela casa onde ele estava morando, nós orando junto. Ele fez uma coisa, ele tinha uma condição financeira muito boa. Eu fiquei até assim, falei assim, meu Deus, queimar essa roupa todinha e dar em mim. Eu vi na minha cabeça, roupa boa, calça jeans, tinha umas 5. Tudo aquilo, eu queimando tudo aquilo. Eu falei, não, vou queimar tudo. E ele foi embora, eu fiquei queimando. Uma fogueira, queimando tudo. Que a Bíblia diz para queimar ali em Atos, né? Queima seus objetos. Ele quis, falou, não, eu quero me desfazer de tudo. Que eu acho que tudo deve ter um trabalho, tudo deve ter alguma coisa. Ele estava super. Eu sei que no primeiro culto, só para fechar, né, teve tantos fatos, né, foi 1 mês, foi 2 meses, foi bastante tempo nesse aconselhamento. E chegou no dia do culto, eu fui ministrar, não sabia o que ministrar. Fiquei lutando com Deus para ministrei justamente João capítulo 2, o sangue de Jesus, que une de uma forma sacrificial. Mas não foi essa ministração, não é essa revelação que eu tive agora, não. Na época eu preguei só aquilo. A mudança que Deus está querendo fazer. E graças a Deus eles voltaram. Depois eles comemoraram, juntaram esses 9 anos com mais os 9 que eles tinham. E depois fizeram 25 anos, me chamaram para uma festa de bodas de prata, né? 25 anos, boda de prata, fui lá. Eu lembro que naquela época, já tem um tempo antigo, ele deu um carro 0 para ela. Tinha um presente embrulhado, eu falei, que presente é aquele ali, um presente grandão, era um carro. Deu um carro, na época era o Palio, que era um carro mais na moda, deu um carro Palio para a esposa. Eu lembro disso também, que foi um evento grande também, muito grande, lá no Rio de Janeiro, foi até no de Marinheiro, negócio da Casa dos Marinheiros, foi muito bonito, tudo isso. E depois eles se tornaram testemunhas de casais, e inclusive num evento que eu trouxe eles aqui em Itaipuaçu, eles contaram um testemunho que foram chamados para fazer um trabalho, né, de roda assim, de casais que estavam com problema, e o seu boneco, que estava com problema no seu casamento, se entregou para Jesus naquele dia, filho de Chico Anísio, né, lembra o seu boneco? Entregou para Jesus ali. Para você ver como Deus, ele tem uma força sobrenatural sobre um relacionamento que quer retornar. Eu encontrei agora lá em Vitória, eu estive em Vitória agora essa semana passada, encontrei com meu amigo de infância, Eusébio. E Eusébio, eu estou contando aqui, e eu falei, Eusébio, por que você não volta com sua esposa? Ele está separado, os filhos dele estão sempre com ele. E eu senti de Deus de falar com ele para voltar. Ele falou, de jeito nenhum, não tem mais condições, não sei o quê. Eu orei com ele, mas ele não estava aceitando, mas hoje ele chegou para mim, estava pintando a casa, que era da mulher, que a mulher está se mudando, para poder fazer para vender, para alguma coisa assim. Eu estou vendo a luz no final do túnel desse retorno, depois de muitos anos. Então, amados, eu estou contando isso tudo porque o amor é tudo. Em todos tem que ser o amor a solução para todos os problemas. Porque ele define não o amor sentimental, o amor ação, atitude. E para produzir esse amor, somente o Espírito de Cristo, quando esteve na cruz do Calvário, quando esteve ali naquele momento sacrificial, ele não falou, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ali foi a carne fraca que ele falou,
que não estava resistindo àquele momento, porque, meu Deus, a coisa é muito forte. Né? Já falei da carne fraca aqui, mas apesar que a carne é forte no sentido de você declinar, de você desistir. A carne é forte no sentido de levar você para o caminho fora do Espírito Santo. Então, quando eu falo desse dom, quando eu falo do capítulo 13, eu quero falar dentro do contexto aqui, tá? Vou entrar no contexto agora, que é esse significado aqui do amor dentro desse texto aqui. Amém, queridos? Alguma pergunta, alguma coisa? Então, vamos lá. Pede o Kruner. Dani, só ligar aí, isso. Se você quiser, tá mesmo? Se não quiser fazer também. Comentário aqui de John Wesley, ele fala que a fé, a esperança e o amor são a soma da perfeição da terra, mas o amor é a soma da perfeição do céu. Glória a Deus. John Wesley falou essa frase, John Wesley. Amém. Esse homem foi muito usado por Deus. Ele se sacrificou muito para poder ser fazer o evangelho produzido de uma forma muito bacana através dele. Então, esse texto aqui, eu queria primeiro falar assim, ágape, né, a palavra grega, né, agapau, é a transliteração do termo grego ágape ou agapau, sendo este termo o mais utilizado para se refletir ao amor no Novo Testamento e também na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. A Septuaginta é aquela tradução pelos 70 anciãos que transcreveu em grego o Antigo Testamento. Porém, apesar de não ser muito utilizado antes da igreja cristã, o termo ágape já era conhecido, inclusive, como foi dito, aparecendo com frequência na Septuaginta para significar os mais diversos tipos de amor. Aqui podemos entender, então, que o uso da palavra ágape entre os cristãos não deriva exatamente do grego clássico, mas da própria Septuaginta. Quando aplicada pelos escritores neotestamentários entre os cristãos da igreja primitiva, a palavra ágape passou a expressar claramente a ideia de um sentimento muito mais elevado. Né? Quando foi traduzida e cristianizada a palavra amor, vamos dizer assim, de uma forma da visão cristã, um sentido dela subiu muito maior, se tornou muito mais importante, cresceu muito mais, porque Jesus Cristo é o próprio amor. Então, Cristo é amor, Deus é amor. Então, isso foi elevado muito o conceito depois da cristianização. Depois de Cristo, essa palavra foi muito elevada, né? Como é que eu botei? Muito elevada. No Novo Testamento, ágape aparece em 3 aspectos: a respeito do amor de Deus ao homem, amor de Deus a Deus, o homem a Deus, e do homem para com o seu próximo. Este termo grego é aplicado tão exaustivamente no Novo Testamento que, considerando as ocorrências de ágape como substantivo, verbo e adjetivo, ele ocorre mais de 300 vezes no Novo Testamento. Amém, né? O que significa realmente o amor ágape? O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses, né? Como está aí no texto, né? É um amor desinteressado, puro e genuíno. O amor ágape não esmorece, mas é constante e permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais indigno dos homens. Assim, o amor ágape não é apenas um mero sentimento ou emoção, mas uma entrega voluntária, pessoal, que conduz à plena submissão. É tremendo isso, amados. É muito bom esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, são de vários autores, não é meu, não tem minha participação aqui, tá? Eu peguei e catei alguns aqui que eu vejo que tem identificado muito bem
essa palavra para vocês. E também essa palavra do John Wesley, misericórdia, eu posso acrescentar aqui também depois. O que eu quero colocar aqui dentro do contexto, porque como eu falei a palavra sanduíche, né? Sanduíche dá para você ver um pãozinho, uma carne, um presunto, um queijo dentro e o outro pãozinho do lado. Só que aqui, esse sanduíche aqui, no meio desse sanduíche, está o que é mais gostoso. Não é o pãozinho aqui, no caso, carnal, né? É aquele conteúdo mais maravilhoso. Por quê? Ele vem dividir aqui duas coisas, que são os dons espirituais. Se você ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, a palavra dons ali está citada que a igreja de Corinto não faltava um dom. Todos eles eram... A igreja era cheia dos dons do Espírito Santo. Tinha todos os dons do Espírito Santo. Dons de poder, dons de fé. Era repleto de dons. Né? 1 Coríntios, logo no princípio da carta. Mas se você for ver em outras cartas, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, ele exalta o amor da igreja. É diferenciado a introdução dele para as outras cartas, ele fala do amor. Mas para Coríntios, a carta de Coríntios, ele não fala do amor. Quer dizer o quê? Quer dizer que ali era uma necessidade fundamental, era o amor dentro da igreja de Coríntios, para poder resolver os seus problemas. Amém? Vamos lá. Então, eu quero falar para vocês a superioridade do amor em relação aos dons, dentro desse contexto aqui. O que é o amor? Já falei o que é, né? Pessoas, agora eu vou trazer um sentido mais prático. As pessoas relacionam amor com emoção do coração. Quando bate forte o coração, quando as mãos ficam geladinhas, quando dá um frio na espinha, ai meu Deus. Quando há aquele negócio, como é que fala mesmo, gêmeos, identidade de, como é que é? Compatibilidade, alma gêmea, ai meu Deus, ela é minha alma gêmea, aquilo ali combina comigo e tal, é tudo para mim. Quando as mãos ficam geladinhas, quando dá um frio na espinha. Outras pessoas relacionam com um sentimento muito romântico, né? Romeu e Julieta, aquelas histórias bem românticas, aqueles filmes bem românticos, aquelas coisas bem cativantes que a gente chora e tudo. Outros relacionam o amor com isso. Outras pessoas relacionam o amor com o sentimento romântico, como aquele sentimento platônico, né? Amor dos poetas, né? E até teve uma fase da literatura, estava vendo um programa de televisão, com a fase da literatura qual o autor, o poeta ali que trazia o romantismo, né, para daquela parte. Teve uma fase romântica que não se via nada, não se via físico, não se via o amor como uma coisa suprema de amor pessoal, um ao outro, de paixão, coisa assim, que relata alguns autores românticos, alguns poetas românticos, até brasileiros, né? Amor platônico, amor sentimental, amor filosófico. Outros relacionam amor com uma atração, né? Que impõe uma paixão inflamável, indomável. Indomável, quero dizer, por exemplo, eu aconselhei um casal que eu ficava admirado. Falei, meu Deus, esses dois são... Eu ia aconselhar eles e eles ficavam só se beijando, se abraçando, o tempo todo se agarrando, eu ficava até com vergonha. Mas eles não eram casados. Mas ficava por que não eram casados? Porque ela tinha uma pensão boa do marido dela. E ele, não. Ele era um pé rapadinho, bem fajutinho. Então, mas eu não julgava, não julguei não. Eu vi uma coisa, isso para mim é amor. Vocês têm que casar. Tem que, mas não pode por causa disso, por causa daquilo. Mas tem que casar. Casamento é uma coisa que vai superar tudo. Deus, o amor de Deus é muito maior e tal. Acabou que uma vez, eu não sei o que eu falei lá para eles, que eles se separaram, foram embora. Me largaram, me abandonaram lá, a missão Shekinah, foram embora. Aí depois de muitos anos, encontrei a pastora. Ela encontrou comigo aqui em Itaipu e me abraçou, falou comigo. Nunca vou esquecer do que o senhor falou comigo.
porque eu me afastei de você, fiquei com o chato, eu tenho que te pedir perdão, porque aquele cara era um safadão. Ela descobriu, desabou tudo ali, e ela ficou sozinha, agora é pastora Fernanda, se não me engano, e está bem separada. Mas por quê? Porque isso não é amor verdadeiro, né? São coisas que surgem. Ah, pastor, mas eu surgi assim, então vou separar? Não, agora é o sacrificial, que Deus uniu você, não vai fazer você separar. Amém? Estão tão quietinhos hoje. Vamos lá. Então, alguns dizem que mata até por amor. O mata ela, morre os dois juntos, se mata. A palavra amor cada vez mais está sendo desgastada, até sexualmente. Vamos fazer amor? É fazer sexo. Só a misericórdia, né? Então você vê que com o tempo a ação, a ambição, a cobiça, o interesse próprio, a transformação humana através do pecado faz com que essa palavra e outras palavras tenham um sentido oposto. Ou seja, eu senti quando estudando isso, canta lá baixo e canta lá baixo, que o diabo trabalha nas palavras, na linguagem. A linguagem faz isso. Se você pega uma palavra e começa a desmistificá-la de uma forma oposta e negativa, você influencia uma sociedade por causa de uma palavra que troca o sentido dela, modifica o sentido dela. Você faz aquela palavra uma palavra que era tão importante, o valor intrínseco, o valor dela natural, a produção daquela palavra foi de uma forma tão bonita, maravilhosa, verdadeira, ela se transforma numa coisa ruim, né? Pode falar, Alexandre. Kruner, por favor. Senta aqui, Daniel, senta aqui, ó. Senta do lado do papai. Uma coisa interessante, como você está falando, da mudança da palavra, né, torná-la tão banal. A própria palavra de Deus diz assim, que até Deus orientou a Moisés a não usar o nome de Deus em vão. Porque estava se tornando uma coisa tão banal falar o nome de Deus, tudo usar o nome de Deus. Aí você não usarás o nome do Senhor em vão, porque estava se tornando uma coisa banal. Ao ponto de que hoje os judeus não falam o nome de Deus, falam Hashem, que é o Senhor, o Eterno, para não usar o nome do Senhor em vão, porque era uma coisa, vou falar, era Deus, Deus isso, Deus aquilo, e tudo era uma coisa tão banal, se tornou banal, não era uma coisa, então entrou como um mandamento, não usar o nome do Senhor em vão. Vulgarizou, é só dar um toquinho, vulgarizou, ficou vulgar. Lembra que a igreja falava, no princípio da igreja a gente falava, o sangue de Jesus tem poder. Você falava isso com uma ênfase espiritual. Agora virou um anátema, uma coisa chula, que pessoas já viram no botequim, pessoas, o sangue de Jesus tem poder. Você é o bêbado, às vezes fala, me desculpe, bêbados, mas são pessoas, são seres humanos, mas são coisas banais. Fala. Em questão dessa palavra que o Alexandre falou, do nome de Deus, eu vi uma reportagem que nos Estados Unidos eles não falam Senhor da mesma forma que a gente fala Senhor para tudo, né? Senhor Deus e Senhor um Senhor, né? Lá eles falam Deus é o Lorde. É o Lorde. Senhor. Amém. Inclusive, você falou uma coisa que eu lembrei no capítulo 12, né? Que ele fala sobre isso também. Versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. O que quer dizer? Maldito Jesus. Pelo Espírito Santo você fala de uma forma, o valor que tem esse nome, né? Hoje em dia o nome de Jesus está vulgarizado também. Amém? Então, não só esse nome vulgar, estou falando do amor. Então, isso é uma força maligna que faz com que as palavras se tornem vulgares e não tenham a mesma essência. Amado, se você falar uma palavra talvez diferente, tal, a pessoa fica meio assim. Quando é uma palavra forte, né? Então, para você falar o nome de Jesus, tem que ser com fé, crendo que o poder de Deus está por trás desse nome. Você não está falando de Jesus da esquina, Jesus dali, Jesus daqui, né? É a mesma coisa, quando você fala da
palavra amor, você tem que saber trazer essa realidade do amor de Deus sacrificial para dentro da igreja, para dentro da sua vida. Você é uma igreja do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão quietinhos. Então, a palavra amor cada vez mais está sendo desgastada com o tempo, né? Como eu falei. Os principais artimanhas do maligno nos dias atuais é a transformação de palavras. Esvazia o sentido das palavras, mina o sentido das palavras. A palavra tem o seu significado transformado em seu conteúdo, né? Às vezes, essas palavras, de forma intrínseca, como eu falei, né, perdeu o seu significado original e passou a transmitir outra ideia, talvez até contrária, até mesmo oposta ao seu sentido. Podemos dizer que a palavra amor, talvez se tratar de tão importância que ela foi adulterada pelo diabo. Isso é coisa minha aqui. Foi adulterada pelo diabo, né? A palavra mesmo de adultério. Porque Jesus, quando fala isso, se você for ler o livro de Oséias, né, ele cita isso, que Oséias casou com uma prostituta, para ver como Deus se sentia diante de Israel. Amém? Não sei se vocês já leram o livro de Oséias, tem muitas revelações importantes ali no livro de Oséias, né? Inclusive ele diz que o povo falta conhecimento, né? O sacerdócio sofre, está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Então é uma coisa muito profunda que a gente deve entender isso de uma forma, tratar isso de uma forma muito preocupante para poder tentar trazer o sentido da sua vida, da minha vida, através de umas palavras. E não dar vazão a esse significado chulo e de brincadeira, talvez, muitas vezes, que tira o poder da palavra, né? E tem livro que até fala do poder da palavra. Observamos que Paulo, quando escreve para os Efésios, Filipenses, Colossenses e aos Tessalonicenses, elogiando essas igrejas pelo amor que elas tinham. Mas não percebemos Paulo elogiar a igreja de Coríntios pelo amor. Pelo contrário, no capítulo 1, versículo 7, Paulo elogia a igreja de Coríntios pelos dons espirituais que ela tinha, mas não cita que existia amor. Paulo não teve, o apóstolo Paulo não teve qualquer elogio à igreja de Corinto pelo amor dela, né, pelo amor dentro dela, nem por Deus e nem pelos outros, porque era um ponto vulnerável dentro daquela igreja. É por este fator que Paulo escreve o capítulo 13, né, por esse momento. Se você for refletir o que nós já estudamos, desde o princípio da carta de Coríntios, você vai ver que teve pai tendo relações com filha, filha com pai, uma coisa, o pecado era uma coisa notória dentro da igreja de Coríntios. E eles defendiam isso, a idolatria, sobre a idolatria da deusa que eu falei aqui, da Afrodite, não, será Afrodite, né? E outros deuses que tinham, os sacrificiais, aquelas coisas ruins que tinha a igreja, né? O relacionamento, tudo aquilo que acontecia dentro da igreja, né? Ele estava tratando, e aqui ele trata dos dons espirituais, no capítulo 12, mas trata os dons como é que ele fala no capítulo 14, que o dom de língua, no caso, né? Os dons que eles profeciam, ele comparava aquilo que é o corpo. Cada um dentro da igreja é um pedaço, é uma mão, outro é o pé, outro é o braço, porque todos têm uma função importante, ninguém é maior do que ninguém, entendeu? Por isso que ele diz o pé é tão importante, o dedo é tão importante, ele compara a igreja com a importância de todo o corpo. Mas na igreja de Coríntios, pelo contrário, eles davam valor às pessoas que tinham poder, que tinham certas mais dons espirituais, que se consideravam melhor uns que os outros. E o amor se esvaziou dentro da igreja. Então ele traz esse texto para correção, para chegar e combater, para confrontar a igreja de Paulo. Na verdade, o capítulo 13 mostra, né, a igreja carnal, imatura, infantil espiritualmente,
e que o remédio para ela é o amor. Então, tudo isso que envolve, e sanduichado aqui nessa carta de Coríntios. Primeira coisa que eu queria ver, vamos ler os versículos de 1 a 3, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Então você pode ver que Paulo aqui, a primeira coisa que ele traz é fazer uma relação do dom, que a igreja de Corinto usava isso como uma chave, um chaveamento de poder. E nós já estudamos aqui, hoje em dia nem tanto, mas graças a Deus amadureceu bastante a igreja no Brasil. Mas quem falava em dom de línguas, eu citei aqui até de pessoas que eu conheci no meu trabalho, e falou: por que você mudou, saiu da Assembleia de Deus e foi para a igreja congregacional? Porque lá eu não podia ter cargo, eu queria fazer seminário, eu sinto o chamado de Deus para pregar o evangelho, tive que sair de lá porque eu não falava em línguas. E eu fui para a igreja congregacional, se tornei seminarista na igreja congregacional. Mas eu tenho essa mágoa, eu não consigo falar línguas, eu não tenho esse dom. Aí a pessoa se sentiu desprezada na igreja, afastada da igreja por causa desse motivo, né? E aí isso é uma das coisas que acontece. Não estou querendo dizer, desculpa a igreja da Assembleia de Deus, que é uma bênção de igreja, e hoje em dia tem até uma visão bem maior sobre isso, mas hoje em dia eu creio que não tenha isso, né, dessa visão de um ser maior que o outro, não tem. Mas naquela igreja específica que eu estou citando, o rapaz foi discriminado por não falar em línguas. Ele mesmo, talvez até não discriminaram, mas ele se sentia discriminado por não falar em outras línguas e não ser batizado no Espírito Santo. Então, isso existia na igreja de Coríntios. A pessoa que tinha profecia, a pessoa que falava, ele entrava e começava. Então a pessoa já começa. Aí tem pessoas que não têm dom nenhum e começa a aparecer, começa a dizer que tem, começa a fazer profecia que não existe. Para quê? Para poder estar na mídia. Hoje nós temos as visualizações da internet, tanta gente falando tanta coisa. Chegam para mim, mandam para mim: pastor, essa profecia aqui é verdadeira? Eu falei assim: sinceramente é difícil dizer. Ontem eu estava conversando com um pastor, ontem, sobre esse assunto. Eu falei assim: tanta profecia que eu não chamo nem de profecia mais. Eu estou dizendo que é uma adivinhação, porque as situações do Brasil estão assim, aí o pessoal começa a aparecer gente, quer dizer, pode ser que tenha pessoas falando verdadeiramente, mas tem muitos vendo a situação e querendo adivinhar as coisas. Isso faz com que a pessoa quer visualização, a pessoa quer dinheiro, ainda mais com essa questão do YouTube de visualização, de ter visibilidade, isso faz com que a pessoa cada vez mais ela queira aparecer, né? E não pensa no amor, não pensa no próximo, não pensa nem em Deus, pensa em si próprio. Então, o interesse próprio. Então, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um símbolo que retine, um bronze que soa, um símbolo que retine. Ou seja, você vai bater, no princípio vai aparecer o som, tom, depois vai desaparecer. Amém? Deus não quer que você desapareça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você continue dando frutos. Deus quer que continue você sendo, não tem um espírito de covardia, como diz Paulo, e nem um espírito também de altivez, mas um espírito de moderação, de equilíbrio, de saber que você é igual a todo mundo, você é igual ao presidente, você é igual a todas as pessoas, você não tem maior nem melhor. O que te faz diferença é o equilíbrio que o Espírito Santo dá para a sua vida, para você superar situações, suportar coisas, não pelo que você é interiormente, mas pelo que Deus faz de você. Você pode ser uma pessoa fraca, como diz 1 Coríntios capítulo 2, que ele fala sobre isso. Eu vou ler até aqui mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, capítulo 1, versículo 14, que diz o quê? Versículo 26. Irmãos, reparai a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém venha se vangloriar na presença de Deus. É justamente a base daqui da igreja de Coríntios que ele está trazendo para poder a gente entender como a igreja de Coríntios estava pensando e como a igreja hoje pensa também. É todo mundo querendo aparecer, infelizmente, muita gente, todo mundo não, mas muita gente querendo tomar a frente aonde não foi chamado para tomar a frente. Continuando aqui, amados, né, no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu fale, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Você vê que Paulo aqui está trazendo o amor referencial, relacional com o quê? Com aquilo que nós estamos vendo no capítulo anterior, dos dons do Espírito Santo. Ele está trazendo aqui o que significa o amor, mas trazendo também junto com isso uma base para dizer o que o amor não é. Não adianta você ter poder, não adianta você fazer, olha só, transportar montes. Não adianta você ter poder de conhecer toda a ciência. Não adianta você, ainda que tenha tamanha fé de transportar montes, se você não tiver amor. Não adianta eu curar, libertar, salvar, fazer acontecer, mas se isso for para a glória do homem, isso vai desaparecer. Amém, queridos? Não pense, uma coisa que eu passo para a igreja, sempre, que você é menor do que ninguém. Ninguém aqui é menor do que ninguém. Eu não sou maior que vocês por estar aqui na frente. Pelo contrário, eu tenho que ser menor que vocês. Não existe isso. Eu posso ter um chamado aqui na frente, mas a mesma forma que eu vou, como diz Coríntios também, capítulo 10, né? Que nós já lemos já. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Veja que não caia. Porque a gente não sabe de nada do dia da manhã, amados. E são coisas que são aprontadas todo dia para a gente tentar cair. Mesmo que eu tenha os dons todos poderosos, mesmo que eu veja Deus, mesmo que eu sinta Deus. Moisés, numa atitude pequena, ele desagradou a Deus. Ele foi bater naquela pedra para pedir água, porque o povo estava irritando ele. E ele foi, sacou uma chicote, bateu na pedra. Aquela pedra era Cristo, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 3, capítulo 10. Aquela pedra era Cristo, aquela pedra que dava água. Ele não tinha que bater naquela pedra, ele tinha que tocar naquela pedra, falar com aquela pedra, de uma forma, porque aquilo ali não foi ele que fez, não foi ele que produziu a água na pedra. Isso desagradou a Deus, por quê? Porque Deus deu muito conhecimento a ele, deu muito poder para ele. E ele tinha que saber que aquilo que Deus estava fazendo é por amor àquele povo. Deus queria salvar aquele povo, deixou. Em 15 dias eles podiam chegar na terra prometida. Durou 40 anos para tentar consertar aquele povo. E testou, e tinha testado Moisés antes, quando falou para Moisés, Moisés, vou destruir esse povo aqui, porque não sei. Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. Não, destrói não, tal. Estou vendo que teu coraçãozinho está bom ainda, está bom. Mas quando chegou na hora de irritar na pedra, ele foi e bateu na pedra. Então não adianta ter o poder de Moisés, não adianta ter um homem que abriu o mar vermelho, que colocou 10 pragas no Egito, mas quando bateu na pedra, Deus falou assim, que isso, rapaz, está mudando, tem alguma coisa errada. Você não vai pisar na terra mais prometida. Eu vou botar alguém no teu lugar. Amém, queridos? Estou entendendo? Tem alguma pergunta? Daniel, você está bem hoje, não está ninguém? Tem dia que fica aqui, a Carmen não está aqui hoje também. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso por quê, amados? Porque tem aquele bom, entre aspas, né, bom samaritano, mas não gosto de falar para não
vulgarizar o bom samaritano, que é uma palavra bíblica, abençoada, mas aquele que quer se fazer de bom, né? Tem gente que dá, não, eu ajudo todas as pessoas, eu faço de tudo pelas pessoas, eu dou minha comida, dou minha roupa, dou isso, dou aquilo, faço caridades pelas pessoas de uma forma tão poderosa. Mas ele está dizendo assim, mesmo que você distribua todos os seus bens aos pobres, mas se você distribuir para mostrar que você tem uma fundação de caridade, você já viu? Sabia que todos esses jogadores aí, esses jogadores de miséria, tem que tomar um cuidado. Pessoas aí, tem muita gente que tem fundações, né? Fundações disso, fundações. Você vai ver aquilo ali, é porque você vai ver que o imposto de renda dele é abatido por causa da fundação que ele criou para ajudar um povo lá da África, um povo não sei da onde, um povo que é pobre ali, isso tudo, ai, mas que maravilha, tudo bem, glória a Deus, é um trabalho muito lindo que eu elogio, mas se eu não tiver amor, nada servirá, por mais que eu tenha. Por isso que a igreja tem que tomar muito cuidado, e por isso que Jesus trouxe aquela palavra, não sei se vocês lembram, né, capítulo de João, acho que 21, Evangelho de João 21, que Jesus chega e uma mulher chega e lava, a Maria, né? Joga um perfume de nardo puro nos pés de Jesus, e aquele perfume só enche a casa de perfume, e os discípulos começam a falar, poxa, podia vender esse perfume e dar aos pobres. O que Jesus diz? Os pobres sempre estarão com vocês. Ele estava querendo que ali, aquele pessoal ali, inclusive quem começou aquilo ali foi Judas, e os outros demais foram na onda. É mesmo, coitadinho dos pobres, vamos ajudar os pobres, vamos fazer isso com os pobres. Os ricos não valem nada. É uma das coisas que John Ellis, sabia? John Ellis criticava, demorou muito a aceitar a carta de Tiago por causa disso. Tiago falou dos ricos e falou dos pobres. Ali tem uma conotação assim que às vezes a gente olha assim e vê que, pô, será que os ricos não valem nada e os pobres? Não, tem muita gente mais orgulhosa dentro da pessoa que carente, pessoa que não tem nada, e mais orgulhosa do que uma pessoa que tem condições financeiras. Então isso, não estou dizendo para você falar assim, então eu vou largar os pobres de lado. Não, vamos ajudar sempre que você puder ajudar, ajuda. Mas nunca seja esse o motivo de você conquistar Deus. O que conquista Deus é o amor. Aquele que ama a Deus, como diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que fazem caridade. Caridade é uma palavra também já mistura, porque caridade que eu falo é doações, quem faz doações, quem faz benefício às outras pessoas. Não confunda com isso, tá? Eu aprendi desde pequenininho que se eu atravessar uma cega na rua, eu ia ganhar o meu dia, como se fosse, você fez a caridade do dia, entendeu? Não é isso, Deus não é comprado por nada. A única coisa que compra Deus é o seu amor que você tenha por Ele, é a doação que você tenha por Ele, é o sacrificial teu, natural, de dentro de você, que você faz por uma pessoa, por outra pessoa, mas porque Deus colocou isso no teu coração. Quando Paulo chegou para Pedro e falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus falou na mesma hora, foi Deus que falou isso por você. Não tá, a honra não é sua, a honra é do Senhor. E logo depois, em Mateus capítulo 16 e 18, ele fala que sim, você não vai morrer na cruz não, você vai ficar com a gente, você isso, você aquilo, arreda de Satanás, porque tu para mim é pedra de teu preço. O próprio Jesus falou isso para Pedro, logo depois dessa palavra de Pedro. Quer dizer, amados, Satanás de um lado, né? Eu lembro de um pregador que teve aqui uma vez que falou assim, não pensam que na igreja, ele contou um texto, não sei se Zacarias, que as cobras saíam pelas paredes. Não adianta, você pensa que na igreja não tem, aqui não entra diabo, aqui não entra, em tudo quanto é lugar. Ele faz o que ele quer, agora quem deixa somos nós. É o que ele fala conosco. Continuando, amados. Então, distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Aí ele começa a segunda parte, né, que eu quero dizer aqui, das virtudes do amor, não é isso? As virtudes a natureza do amor e a virtude do amor. Virtude do amor é, versículo 4, o amor é paciente. Eu até brinco com as pessoas, falo que paciência não se compra no mercado. Se pudesse comprar, é muito difícil você ser paciente com uma coisa que cai no chão assim que você não pediu para cair. É muito difícil. Hoje eu fui abrir o pó de café, abri errado, o café esparramou tudo. E meu amor, minha esposa, não gosta de nada sujinho. Meu Deus. Ela me chama de burro. A paciência, ela chega a um limite que quer explodir. Por isso que nós temos que beber amor todo dia. Para que esta paciência venha a ser um amor que suporta, que faz suportar esses momentos difíceis, de coisas que a gente vê que não gosta, que dá vontade de explodir. Mas a gente vai lá, o amor de Deus está dentro de nós através do Espírito Santo, porque é um fruto do Espírito. Repete comigo que vocês falaram um pouco. O amor é o fruto do Espírito. Muitos pregam, né, que o amor é a fruta. É uma fruta grandona que tem tudo aquilo ali dentro, domínio próprio, tudo aquilo. Então, o amor é paciente. Ele só quer fazer o bem, nunca quer fazer o mal. Ele é benigno. É bondoso, não, ele é benigno. Benigno, não estou falando que não é bondoso, não, mas ele é benigno. Benigno é quer fazer o bem para todos. Ele nunca pensa numa coisa, numa situação, mesmo que eu seja alvejado por um lado, por outro, eu quero fazer o bem. O amor, não sou eu não. O amor quer fazer o bem. A gente é misericórdia. É o que Paulo fala. O bem eu quero fazer, eu não faço. Mas, lógico, às vezes faço, a gente faz. Está falando aquilo num contexto que o pecado luta por você não fazer, porque você se ira. A sua carne, ela faz isso. A carne é forte. Aí a carne se torna forte para você não fazer o bem. Então você fica vendo aquela coisa. Mas o amor, ele é benigno, sim. Ele faz com que você, quando você reflita, conta até 10, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, porque o diabo fica doidinho para que você se ire e faça a vontade do diabo, se irrite e use a carne para fazer a coisa, que aí depois, para consertar, meu irmão, é muito difícil. Então, ele é benigno no sentido de que o amor, ele não deixa, ele quer que você faça o bem. Você pensa assim, não, Deus, se estivesse no meu lugar, não faria isso. Aí você reflete, o mal que você queria fazer, você não vai fazer, porque o amor suporta, supera, transforma. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Isso é difícil para pessoas, mas tem gente. Eu estava vendo uma pessoa, eu estava querendo. Existe uma terapia aí, um estudo fisioterápico, não, é fisioterápico, acho, não sei, não. É uma terapeuta, não sei, é uma terapia. Me chamaram até para fazer um curso. Lá no Nova Iguaçu. Eu tinha vontade tanto de fazer, que a pessoa conhece, pelas atitudes você conhece a pessoa. Eu vejo uma pessoa, às vezes, andando, uma pessoa de mão dada com uma pessoa, uma mulher, né? É uma atitude. Agora, um homem que, às vezes, eu estou citando isso aqui, mas não é, como é que diz, geral isso, tá, mas que às vezes você é assim, o homem é assim, não tem nada a ver. Aquele homem que anda com o braço por cima, já transmite uma coisa diferente, de domínio. Você vê que às vezes tem uns que já ficam ali. Domínio. Domínio por quê? Esse é um ciúme doentio que se chama. Se você olhar, se acontecer alguma coisa, se alguma coisa você querer, você ficar
a pessoa pode se aborrecer com você de uma forma que atacar você. Corpo, Fala. o corpo fala. Fala sobre esses sinais. Então é uma coisa que você vê que o corpo fala mesmo, porque ele extrai, né, traduz o pensamento, aquela coisa, não consegue segurar e fala. Então, as atitudes, as formas de olhar, a forma de fazer, a forma de proteger, né, esse ciúme não é amor. Muitas vezes dizem, eu tenho ciúme dela porque eu amo ela, eu tenho ciúme do meu carro porque eu amo meu carro. Conhecia um que chovia, aí de repente ele estava enxugando o carro, porque não, tem que enxugar o carro, igual a gente, lavou, choveu, enxuga o carro, cuida do carro com um ciúme danado. Se acontecer alguma coisa com o carro, pode acontecer com a pessoa que está dentro, mas dentro do carro não, o carro é meu, o carro é maravilhoso, isso não é amor ao carro, e nem zelo, amém? Zelo é outra coisa, zelo é você cuidar bem, mas não você fazer daquilo ali uma coisa possessiva, né? De posse, de uma forma. Tudo que você tem, Deus permitiu você ter. É uma forma de você fugir disso, né? E tudo que você deve ter, querer ter, que possa ter, se você botar na mão de Deus, Deus vai deixar você ter. Se for maléfico para você, Deus não vai deixar. Então, o ciúme é uma forma da qual a gente, o amor não arde em ciúmes. O amor, pelo contrário, ele gera confiança. Porque quando você confia, você ama. É sinal que você deposita amor. Você investe amor. Amor é confiança. Por que você confia? Porque Deus confia em você, Deus coloca em você a confiança para quê? Porque Ele te protege, Ele te guarda, e guarda aquilo que está com você. Eu lembro no trabalho, eu tinha um funcionário que ninguém queria ele foi sindicalizado, aí depois que foi sindicalizado, ele se tornou uma pessoa assim que ele segurava o emprego por causa de que era sindicalizado, não podia mandar ele embora. Aí ele ficou, ninguém queria ele estava doido para mandar ele embora, mas ele estava seguro por causa do sindicato. Aí eu pedi um funcionário e me mandaram ele. Aí eu fiquei com ele. O cara é difícil mesmo, estourado, não era crente, não era nada de Rapaz, aí eu trabalhava num setor que eu tinha assim, um grupo de pessoas que ficavam assim na minha direção, tinha um outro gerente que ficava na outra direção, outro gerente na outra direção. Mas volta e meia tinha cruzamento de confusão, de cadeira, de qualquer besteira, né? Coisa que... Aí a gerente daqui provocou ele aqui, de alguma coisa, falou, você fez isso, aquilo. Não fiz, não. Ele não tinha feito, mas a pessoa daqui sabia que ele era estourado, provocou, e ele se estourou, xingou, falou, perdeu a razão. Entendeu? Ai, meu Deus, me perdi agora. Deus me perdoe. Estava falando de quê? O que acontece, amados? Eu ia falar um termo, esqueci. Nós somos provocados. É só apertar o azulzinho aqui. Eu vou estar parando aqui agora. Vou ter que parar por causa do horário, 10h30. Amém? O amor arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Vou continuar aqui. Então, depois eu vou ver o que eu esqueci ali. Não se ufana, ou seja, não se exaspera, né? Se ufana, não se ensoberbece, não deixa a pessoa ensoberbecida porque ama demais, porque é melhor do que o outro, porque eu sou bom e você não é. O amor não faz isso. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Eu vou parar aqui, amados. Essas virtudes aqui eu quero me aprofundar mais um pouco e passar para vocês. Já são 10h30.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. As ofertas, amém? Senhor, meu Deus e Pai, diante de Ti estamos, Senhor, com nossos corações em Ti, Pai. Te buscando, te clamando pelas nossas limitações, Pai, sobre o amor, Pai. Aleluia. Como Tu fala em Coríntios, Pai, que nós possamos cada dia mais aprender o verdadeiro amor em Ti, Pai. Por isso entregamos nossa vida em Tuas mãos, esse dízimo, essa oferta que faz parte do amor, da entrega, Senhor, para que nós possamos doarmos, Pai, aquilo que nos dá e nós possamos também favorecer a igreja, Pai, a Tua casa, Pai. Por isso toma, Senhor, a família dessa igreja, Pai. Cuida cada dia mais, Pai, dos lares, Pai, para que eles possam entender o verdadeiro sentido do amor, Pai. Que nós possamos cada vez mais aprender de Ti e aprendermos, Pai. Cura, Pai, dessa igreja, cura do dízimo da oferta, Pai. Nós possamos aprender, Pai. E de nós mesmos nós não temos, Pai, amor. Temos que buscar a Ti, Pai. Como lá em Tiago fala, quem não tem, peça que Deus dá tudo e a todos, Pai. Por isso nós estamos aqui entregando em Tuas mãos nossas vidas. Nós possamos sair daqui aprendendo mais e mais de Ti sobre o Teu verdadeiro amor, que é de entrega, Senhor, para que nós possamos amar os nossos irmãos e tudo que nós fazemos, Pai, seja para glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos a Ti em Tuas mãos, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor. Meu Pai, Tu sabes tudo que está escrito aqui, Senhor, as necessidades, meu Deus, os pedidos, Senhor, daqueles que Te, meu Deus, colocaram dentro desse gasofilácio, meu Deus. E que, meu Deus, o Senhor venha fazer, meu Pai, atender cada pedido segundo o Teu querer, Senhor, segundo a Tua vontade, meu Pai. Que tudo que foi solicitado neste local, Senhor, diante do Teu altar, meu Pai, venha trazer existência, meu Deus. Porque Tu és o Deus, meu Pai, o Deus do impossível, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Tu és o grande eu sou, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que esses pedidos, meu Pai, que estão sendo feitos neste lugar, neste altar, venha subir como incenso suave, meu Pai, até o Teu trono, meu Pai. E desça como milagre, desça como provisão, desça como libertação. Espírito Santo de Deus, atenda, Senhor, o pedido do Teu povo, meu Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que tudo que pedirmos em Teu nome, crendo, receberemos, meu Pai. É o que Te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos estar orando para encerrar agora, né? Lembrando que hoje à noite, às 18h30, estamos aqui. Amém? Obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na Tua casa. Obrigado, Jesus,
por estarmos estudando a Tua palavra, que essa palavra venha fazer diferença na nossa vida, Pai, cada dia mais a gente possa somar alguma pedrinha na nossa coroa através da Tua palavra, que faz com que a gente se aproxime mais de Ti, porque nós nos aproximamos das pessoas quando conhecemos e trocamos palavras. E quando trocamos a Sua palavra, que é a palavra de Deus, conosco, nós nos aproximamos do Senhor, né? Isso fica na nossa memória, fica guardado dentro de nós. E a fé, ela vem pelo ouvir, por estudar, conhecer a Tua palavra. Por isso faz isso conosco, Pai. Traga o Teu povo, Senhor Deus, cada vez mais para se interessar pelo estudo da palavra. Nós colocamos tudo diante de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém? Palmas para Jesus. Amém? Senta um minutinho só.